Esse é mais um vídeo da série Tópicos de Python. Aqui a gente tenta apresentar algum conceito isoladamente. Um vídeo é autocontido, mas a gente tem uma preocupação de ser o mais didático possível, né? E na verdade também mais completo. Então a gente está no meio do caminho entre o tutorial, que costuma ser didático, mas muito focado, né, num tema bem limitado, e o que se chama de manual de referência, um manual mesmo que tenta ser completo, mesmo normalmente não tendo a preocupação de ser didático, né? Então a gente vai cobrir vários assuntos, mas de uma forma tão prática e tão didática quanto possível. Dessa vez a gente vai falar da conversão de tipos de dados, tá? Em Python, né? Sempre Python. E meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia. Eu normalmente não uso o nome do meio, mas até para minha surpresa tem tanto Hilton Fernandes aqui no YouTube que eu tive que usar o sobrenome do meio para as pessoas eventualmente poderem tentar me localizar. Esse número aqui embaixo é uma data no formato universal, que é muito apreciado tanto pelos programadores quanto pelos japoneses, por razões distintas. O primeiro número é o ano, 2023, o segundo é o mês e o último é o dia. Então 21 de junho de 2023 foi quando eu comecei a mexer nesse vídeo, nessa apresentação. Bom, aqui está a agenda. Uma lista de tópicos. Em primeiro lugar eu vou falar o que levou a fazer esse vídeo, e depois tem uma lista de conversões possíveis entre os tipos de dados booleanos, strings, int, né, de inteiro, e float, de ponto flutuante. E por último, mas não menos importante, tem o lugar onde dá para localizar os códigos que são mostrados aqui, essa apresentação mesmo, e eventualmente alguma referência. Bom, a motivação é a ideia básica que um programa, de certo modo, ele converte dados a todo tempo. Por exemplo, para mostrar os dados para o usuário, os números são convertidos para string. Para o usuário entrar os dados, primeiro ele entra como string e aí eles são transformados em números. E assim por diante. Então é muito útil saber como funciona, para aprender a programar, né? Saber como funciona essa tal de conversão. A gente só vai falar dos tipos bool, né, booleano, float, ponto flutuante, int, inteiro, e str, ou string, né, entre eles, tá? Na verdade a gente vai cobrir todas as conversões possíveis, por isso que eu falei que era uma espécie de manual de referência, tá? No Python tem outros tipos de dados, tanto que as pessoas podem criar, como já tem na linguagem, mas eles não vão ser discutidos aqui. A gente vai ter um vídeo, por exemplo, específico de tuplas, e lá a gente vai discutir todas as conversões de tuplas para outros tipos, dos outros tipos para tuplas e assim por diante. Bom, então como eu falei, os usuários, né, quem vai usar usuário, na verdade tem quem use esse termo de uma forma muito diferente, mas o usuário é quem usa o programa, pode ser inclusive o próprio programador que faz ele, né? Então, no começo, há muitos anos, era tudo sempre por string. A gente se comunicava com os programas por strings e recebia respostas por strings. Hoje em dia já tem a interface gráfica, né, que a gente usa através do mouse, com desenhinhos, etc. E até tem alguns programas com interface de som. Mas o texto ainda é importante, né? O usuário frequentemente tem que ler textos para entender o que precisa fazer. Frequentemente ele digita textos e eventualmente, como a gente conversou, os números são digitados como strings tal, e transformados para números. Então toda é muito comum essa história de conversão. Bom, uma coisa importante, tanto que a string é tão importante que todo tipo de dados básico tem um método chamado str, e esses dois underscores na beirada dessa palavra str, né, que naturalmente significa string, é muito comum em Python, chama dunder, double underscore. Tá? Então esse é um método interno dos
de vários tipos de dados, de todos os tipos básicos, na verdade, né? Mas quando a gente quer chamar, normalmente a gente usa uma função chamada str, e a gente já vai ver como faz. E de qualquer modo, em alguns contextos, essa função str é chamada implicitamente, tá? Por exemplo, na impressão, né? Bom, então aqui está um exemplinho de uma chamada explícita, né? Por exemplo, que eu estou chamando aqui para montar nessas duas linhas, né? Eu tenho uma variável chamada soldNo, né? Sei lá, número de soldado, que tem o valor 15, e aqui eu estou montando uma linha, uma string, e estou chamando explicitamente a função que converte o soldNo, que é um int, né? Para string. Agora aqui é implícita. Isso aqui é uma string e aqui tem uma variável, né, que é uma variável inteira. Então ela tá para poder grudar a string com a variável inteira, precisa fazer uma conversão. Então essa str é chamada implicitamente. E também aqui é chamada implicitamente. Bom, como a gente já está mexendo com programas, nada melhor do que ver os programas funcionando. Então a gente vai vir aqui, chamar o nosso ambiente de programação. Em algum momento a gente vai usar outros, mas por enquanto esse aqui é bacana. Ele se chama Online Python. Ele é simples, tal, mas funciona. Não é perfeito, mas quebra bastante o galho para a gente aqui. Então a gente fez um programinha que já está completo, naturalmente, no repositório, mas a gente vai gerar ele aqui aos pouquinhos, tá? E vamos rodar e ver o resultado. Então eu vou vir aqui nos bastidores, né, para trazer o programa. Então, primeira coisa, eu vou trazer a parte do programa que converte para strings, tá? Então vamos trazê-lo. Então vou colocar aqui o top 06 significa o vídeo de número 6 dessa série de tópicos. ToString quer dizer que eu estou convertendo para strings, né? Então eu vou colocar aqui o pedacinho que tem a ver de inteiro para string. Então vamos rodar, vamos ver o que acontece. Deixa eu subir aqui essa pagininha para ficar mais legível o que a gente precisa fazer. Então ele imprimiu int toString, beleza? E aqui, olha, ele usou explicitamente a conversão de soldNo, que é uma variável int, para string, né? Então gerou essa primeira linha explícita, tá? Eu montei uma string e depois imprimi. Agora aqui eu já estou fazendo diretamente, né? E aqui eu estou convertendo implicitamente, também a mesma coisa, implicit 1, né? E está aparecendo um número, porque eu chamei implicitamente, quer dizer, sem escrever, esse str que fez a conversão do soldNo, que é uma variável int, para string. E aí, por último, né, em primeiro lugar, eu imprimi implicit 2, aí eu falei para ele, com esse recurso aqui, que não precisava quebrar a linha. Tá? End é o caractere que põe no final da linha. Quando eu não digo nada, naturalmente ele quebra a linha. Que eu avisei para ele, olha, não precisa quebrar. Tá? Quer dizer, eu mandei para ele, falei, ó, no final da sua impressão, você não coloca nada. Ele normalmente quando imprime, né, com print, ele coloca uma quebra de linha. É o que aconteceu aqui, por exemplo. Ok? Aí eu mandei escrever implicit 2 e converti implicitamente de novo, né, o soldNo. Ok? Bom, então vamos ver agora float para string, como que é feito. Bom, então aqui eu vou imprimir, né, uma taxa de juros de 11,3. Né? E aqui eu estou fazendo uma conversão explícita, chamando a função str,
Aqui eu estou fazendo uma conversão implícita colocando o str, desculpa, o interest no meio de uma string, né? Então, para poder grudar com a string, ele precisa ser convertido para string. Então, aqui está tendo uma conversão implícita. E aí, por último, igualzinho no caso do inteiro, né? Que era sold no, eu estou fazendo uma outra conversão implícita pela chamada do print. Vamos chamar. Tá? Então, aconteceu a mesma coisa, tudo funcionou, é desse jeito que eu faço as conversões. Ok? Agora a gente já viu bastante essa história de conversão implícita e etc. Vamos ver mais uma, que é do tipo de dados booleano. Eu vou convertê-lo para uma string. E nesse caso eu vou fazer só explicitamente, porque os implícitos vão ser exatamente da mesma forma. É uma coisa bacana que é permitida justamente por eu ter o método str, tá? Que quando chega um tipo de dados novo, o que o Python faz? Ele chama o str. E aqui então eu vou converter explicitamente truth, quer dizer verdadeiro, né? Verdade melhor, e eu coloquei nessa variável verdade o valor verdadeiro, tá? Então, e aí eu vou converter para string aqui, ok? Então vamos rodar, vamos ver o que acontece. Bom, aí ele converteu sem problema, né? Converteu esse cara aqui que era true, que era um booleano true, ele converteu para o tipo de dados string, e aí justamente ele grudou com explicit it is true. Ok? Bom, então com isso a gente já viu todas as conversões desses tipos básicos para string. Agora vamos ver a conversão para booleanos, tá? Quem está fazendo esse programa aqui, boolconv. Então o que eu estou fazendo? Eu vou jogar, ver o que acontece com os tipos de dados quando eu converto eles para booleano. Como é que acontece isso? Tá? Então vamos em primeiro lugar pegar os inteiros para booleano. Tá? O caso mais simples. Então venho aqui, peguei os dados lá no bastidor. Então eu vou imprimir int to bool, né? Int para booleano. E aqui eu vou fazer uma coisa que é interessante. Eu vou chamar a função bool, que ela constrói inteiros, né? Ela cria, né? A partir de dados inteiros. Melhor, ela constrói booleanos a partir de dados inteiros. Então eu estou aqui passando para ela números nessa lista, 10, 5 e 0. Vamos ver o que acontece. É meio estranho converter um número para booleano, né? E booleano é só true e false, e os inteiros são uma quantidade muito maior. Então, olha o que aconteceu. O bool de 10 virou true, o bool de 5 virou true também, o bool de 0 virou false. Então, o Python está seguindo uma convenção, né, um costume da linguagem de programação C, que tem o seguinte critério. Todos os números, melhor, o 0 é jogado no valor falso, e todos os outros números são jogados no valor verdadeiro. Então foi isso que aconteceu aqui. Bool de 10, ele olhou, não é 0? Ah, então é true. Bool de 5, não é 0? É true. Bool de 0, é 0, então é o false. Tá ok? Então agora vamos ver o que acontece com os floats. Bom, aqui eu tenho 1.1, 0.5 e 0. E eu estou convertendo, né, construindo, pode dizer também, né, o valor float para booleano através da chamada da função bool, né? Isso a gente pode chamar de conversão na medida que eu peguei um float e estou gerando um bool, mas também pode chamar de construção. Eu estou construindo um tipo de dados, um dado novo, tá? Então vamos rodar e ver o que acontece. Bom, aconteceu igualzinho
com o int, mudando o que deve ser mudado, né? O pessoal antigo chamava de mutatis mutandis, ou seja, tudo que naturalmente aqui não é 10, né? 1.1, e aqui não é 5, é meio, mas o princípio é o mesmo, ou seja, o que não for 0 é true, e o que for 0 é false. Tá? Então, o mesmo critério é aplicado aqui para inteiro para booleano. Então, vamos ver mais agora mais um tipo de dados, que é naturalmente, né, é o string. Tá? Então, tem de novo uma listinha, né? Tem uma string, ele vai, esse for vai andar em cima dessa lista. Então tem uma string que tem AB, uma outra string que tem A e uma string vazia, uma string que não tem nada dentro. Então vamos ver o que acontece. Bom, quem já entendeu as outras coisas, os outros casos, já tem uma ideia do que deve acontecer. Tá? Mas é intuitivo. Uma coisa bacana do Python é que muita coisa é feita de modo intuitivo. A gente tem que registrar algumas coisas, memorizar algumas, não tem jeito, mas normalmente o que a gente não sabe, a gente pensa um pouquinho e com a intuição a gente resolve. Quer dizer, não é nada do outro mundo, é uma coisa muito boa do Python nesse sentido. Então, olha só, ele falou que a conversão, né, de AB para booleano gerou true. A conversão de A para booleano gerou true também. Agora, a conversão da string vazia gerou false. Então, qual que é a ideia? Por isso que eu estou falando que é intuitivo. A string vazia é uma coisa análoga, né, semelhante ao número 0. Né? O número 0 representa, principalmente para números inteiros, né, uma ausência de qualidades, né, de vazio, né, vamos dizer assim. Então a string vazia é falso. E as outras strings, né, que o comprimento delas não é 0, elas são true. Então daria para pensar que no caso da string essa conversão é feita pelo comprimento. Então o comprimento 2 gera true, comprimento 1 gera true. Ou seja, quando a string tem comprimento diferente de 0, ela é convertida para true. Tá? E essas coisas aqui é importante a gente saber porque em algum lugar elas podem ser usadas. Tá? Mas tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado quando usa, né? Mais ou menos como faca muito afiada, arma, etc. Porque dependendo de como a gente fizer isso no programa, o programa pode ficar um pouquinho difícil de entender. Mas às vezes é útil, principalmente para entender o programa dos outros, para fazer algumas conversões e tal. Então agora vamos ver o que acontece quando eu colocar uma lista aqui. Bom, por que eu estou colocando uma lista? Uma lista é uma sequência, e uma string em Python também é uma sequência. Então os dois têm alguma coisa em comum, que é justamente tanto a lista quanto a string serem sequências. Tá? Então agora eu estou convertendo a lista para booleano. O que tem aqui? Uma lista com 2 elementos, uma lista com 1 elemento, uma lista com nenhum elemento. Como eu falei, por intuição, né, a gente lembrando da string, a gente pode imaginar o que vai acontecer aqui. Ou seja, uma lista vazia, sem nenhum elemento, ela é false. Lista com qualquer número de elementos é true. Então dá de novo para pensar com a história do comprimento. Né? Então toda vez que o comprimento é 0, a conversão para booleano é falso. Toda vez que a conversão que a lista não for vazia, né, o comprimento não for vazio, a conversão para booleano, né, a construção de um booleano é true. E quando for vazio é false. E agora, por último mesmo, né, já que a gente está tendo a preocupação de ser completo, né, de ter uma referência, vamos ver um tipo de dados que é interessante. Ele se chama none type, ou seja, nenhum tipo. Em Python, toda vez que eu quero dizer ausência de informações, eu uso essa palavra none.
Então eu estou convertendo none, né, nada, né, para bool. E aí o que será que vai acontecer? Vou rodar o programa. Bool de none é falso. Ué, mas qual a lógica disso? A lógica dessas coisas aqui. Quando eu tenho uma lista vazia, ela é false. E mesma coisa aqui, quando eu tenho uma ausência de informações, ela gera um booleano false. Tá? Então, em alguns contextos eu posso usar essa informação. Tá? E, bom, agora vamos ver o que acontece quando eu faço o caminho inverso. Até aqui eu vi o caminho de vários tipos de dados para a string. Agora eu vou fazer a coisa inversa. Eu vou pegar, eu tenho uma string e vou converter para outros tipos de dados. Ok? Então, vamos começar com string para booleano. Eu vou apagar essa. Olha só, tem um lugar aqui que apaga essa área, que é esse lugar aqui. Não, clear, apaguei. E agora aqui eu vou colocar o trecho do programa from string, tá? Top 06, top 06, né? Provavelmente eles falam. Então aqui eu estou convertendo uma string para booleano. Então aqui eu vou colocar o valor de verdade que está no formato de string, né? O que significa esse S aqui, tá? Então S é uma string que contém valores de verdade na forma de string, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ter um problema que a princípio vai violar a nossa intuição. Olha só. Então eu estou dizendo aqui, a string falsa contendo a palavra false é convertida para o valor true. Puxa vida, que coisa esquisita. Por que será isso? Bom, isso aqui é porque exatamente por aquilo que a gente viu. Só a string vazia é que é convertida para false. A string com a palavra false, ela, como não é vazia, é convertida para true. Tá? Então, como eu falei, normalmente é intuitivo, mas tem alguns casos que a gente fala, puxa vida, mas por quê? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu é que ele está levando em conta mais um outro termo, que é a ideia do comprimento. Tá? Então, como ele está no fundo, antes de fazer a conversão, ele olha o comprimento, ele converte para comprimento. Ele vê assim, comprimento é um número inteiro. No número inteiro 0, portanto, no comprimento de uma string vazia, ele joga para falso. No comprimento de qualquer string que não seja vazia, ele vai jogar para 1. Então é isso que aconteceu aqui. Aí agora o true normal virou true sem problema. Então o que significa isso? Isso aqui é interessante porque, dependendo do contexto que eu estiver usando, imagina que eu estou lendo um banco de dados, né? Um banco de dados em arquivo de texto. Né? Se tiver lá a palavra true e as palavras tiver um campo booleano com false e true, eu vou precisar tomar algum cuidado na hora de converter esse false. Senão, nos lugares onde está lá false, por exemplo, a pessoa é casada ou não, está false. Se eu converter ingenuamente, vai dar que todo mundo é casado. Então, precisa ser feito com algum cuidado e com consciência. É comum, quando a gente está programando, a gente fazer uma espécie de rascunhozinho. Na dúvida, a gente olha aqui e tal, mas esse vídeo todo aqui está tendo um papel desse caderninho de rascunho, né? A gente tem todos os casos aqui, então na hora que a gente vai precisar fazer conversões, a gente dá uma olhadinha aqui e tem a lista de coisas e o comportamento delas, tá? Esses pequenos programinhas devem ser usados como exemplos, né? Para a gente naturalmente entender um programa grande, muitas vezes é difícil. E esses pequenos programinhas são trechinhos que a gente olha e fala, como que faz isso mesmo? Então, aqui está o programa certinho. Então aqui eu estou convertendo uma string para inteiro. Olha só, uma coisa importante é que essa conversão só vai funcionar de forma previsível quando de fato tiver um valor lá que é inteiro de verdade. Se aí, por exemplo, no sSold no, que deveria ser uma string que contém um número inteiro, tiver uma palavra, sei lá,
laranja, vai dar problema na conversão. A gente vai ter um outro vídeo específico sobre problemas, né, que o pessoal chama de exceções, para tentar lidar com isso aí. Mas por enquanto vamos ver como é que funciona. Para construir um inteiro a partir de uma string, eu uso a função int, tá? O construtor, também chamado int, tá? Que é como está construindo, né? Como está criando um tipo novo, ele não está convertendo, ele não está pegando sold no e trocando o valor, né? S sold no e trocando o valor. Ele está criando um tipo de dados novo, um objeto novo e jogando na variável sold no. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá, aconteceu como era de se esperar. Naturalmente só vai deixar de acontecer do jeito que eu estou esperando quando em vez de um número aqui 15, 20, 18 tiver laranja, banana, maçã, aí vai dar alguma coisa esquisita. Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo sobre exceções. Bom, então aqui vimos para inteiro, vamos ver agora os outros valores, que são os floats, ou seja, os números em ponto flutuante, aqueles números quebradinhos. Tá? Então aqui está um número que é o preço do Bitcoin em dólares no dia de hoje, em algum momento do dia. Esses preços são todos oscilantes, né? Então aqui, como eu disse, o prefixo S underscore significa que esse valor contém uma string. E aí eu vou rodar isso aí. O que acontece? Acontece o previsto. Ele pega alguma coisa que está entre aspas, portanto é uma string, e converte para um número, sem problemas. Ok? Então acabou as conversões a partir de string, pelo menos nesses tipos de dados bem simples, né? Elementares e tal, né? Então agora vamos ver as conversões a partir de booleano. Eu estou pegando um booleano e tentando converter para os outros tipos de dados. Então está aqui. De novo eu vou apagar essa areazinha para não ter muito ruído. Então vamos fazer as conversões. Então está aqui. Eu estou convertendo de booleano para string. Então aqui é um pouquinho mais intuitivo do que no outro caso. Ele está dizendo para mim que a conversão do booleano falso gera a string que contém a palavra false. Perfeito. E a conversão do booleano true gera a string que contém a palavra true. Ou seja, essas conversões de string para booleano e de booleano para string não são simétricas, né? A gente viu que a string contendo false gera o booleano true. E aqui já não, é mais intuitivo. Tá? Então tem aquela coisa do comprimento, etc., que é mais poderosa do que essa aqui. Então, se a gente quiser fazer realmente alguma coisa simétrica, né, a gente vai ter que tomar um cuidado de criar uma função, criar um trecho de código nosso. Ou seja, um trecho de código onde quando aparecer string false, ele gere o booleano false. Tá? Isso vai acontecer, como a gente disse, quando a gente tiver um número, um arquivo de texto que tenha strings lá, né? No arquivo de texto a princípio tem strings, que são bem mais fáceis de representar que os outros tipos de dados. Ok? Então aqui deu certo, né? Foi mais intuitivo, mais fácil de ver, tá? Mas não é. Agora vamos converter de booleanos para inteiros, tá? Então aqui o que eu estou fazendo, do mesmo jeito que antes, eu estou pegando o booleano false e o booleano true, né, e convertendo por vez para inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui aconteceu o seguinte: o falso virou 0, que está de acordo com o que a gente viu antes, e o true virou 1. Isso aqui é
infelizmente não posso falar muito, mas é uma coisa muito importante que, no fundo, permitiu criar os computadores que a gente conhece hoje em dia, e é a base dessa história de número booleano, a base histórica, né? Que eles associam o false com 0 e o true com 1, só isso, tá? Então os números booleanos, eles têm propriedades interessantes, né? Mas fica para um outro momento. Bom, e aí, naturalmente, agora só está faltando o float. Tá, então eu vou converter false que é um valor booleano, para um número float. Como que eu converto, né? Eu converto pela chamada da função float. O que ela está fazendo aqui? Ela está construindo um novo valor. Tá? Não é que ela alterou o valor de truth, né? Ela gerou um valor novo, construiu um valor novo, um float, a partir do truth. Então vamos ver o que acontece. Bom, aconteceu parecido com a coisa do inteiro, né? Virou 0 e 1, né? O false virou 0 e o true virou 1, né? O que está, inclusive, de acordo com o que a gente viu antes. E a grande diferença, naturalmente, é que não é 0 inteiro, é 0.0. Significa que esse é um número em ponto flutuante. Bom, agora só falta, para encerrar essas conversões todas, a gente vê como que sai de inteiro para float e vice-versa, tá? Ou seja, como constrói um float a partir do inteiro e como constrói um inteiro a partir de um float. Tá? Isso aqui é bem mais simples e mais fácil de entender, eu espero. Na verdade, tudo isso é fácil de entender, é só tomar um pouquinho de cuidado, pensar um pouquinho, tá? Então estou fazendo essa conversão e estou pegando os números 10, 5 e 0, tá? Então o for está rodando, cada vez que ele rodar ele vai pegar um desses números, primeiro o 10, depois o 5, depois o 0. Ok, então o que está escrito aqui? Float, né? A cadeia de caracteres, e dentro o número. Agora aqui já não, já está escrito a chamada da função float usando como parâmetro o número int. Então vamos ver o que acontece. Tá, então eu peguei o inteiro 10, ele transformou no 10.0. Beleza, sem problema. A única coisa que ele fez foi colocar um ponto zero no final. Ponto zero significa que é um número float. Agora, tem uma coisa um pouquinho mais interessante que a gente precisa tomar cuidado nos programas que a gente faz. No fundo, os números em ponto flutuante são os causadores de problema. A gente teve um outro vídeo sobre precisão em números em ponto flutuante, que a gente viu todos os problemas que eles causam, né? Quer dizer, todos não, eles causam mais problemas ainda. Então é uma coisa muito poderosa, mas precisa ser lidada com muito cuidado. Mais ou menos que nem uma faca, se a gente não tomar cuidado, uma faca afiada, corta a mão da gente. Então os números em ponto flutuante fazem muita coisa, são muito poderosos, mas se a gente não pensar neles com cuidado. Então aqui eu estou pegando o número 1.1, o número 0.5 e o número 0. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o 1.1 foi convertido para 1. Ok. Então a gente sabe que o inteiro não tem parte decimal. O que ele fez? Ele jogou fora. Agora aqui, é sempre que a gente, pelo menos eu, quando comecei, sempre me surpreendia. Quando eu vejo 0.5 sendo levado para inteiro, eu sempre acho que vai virar 1, acho que está arredondando, mas não é o que aconteceu, aqui virou 0. O que ele fez? Ele fez o que se chama de truncar, ele simplesmente desprezou a parte que não era inteira. Tá? Existe uma outra função para arredondar, mas não é essa aqui. Então aqui o que a gente fez foi converter pura e simplesmente. Então a conversão pura e simples, né, a construção de um inteiro pura e simplesmente a partir de um float, envolve cortar, jogar fora, truncar. Tá? Então jogo fora a parte
decimal, parte menor do que 1. Ok? E o 0.0, sem problema, ele arrancou fora a parte que poderia ter números decimais e virou um inteiro zero. Bom, uma última coisa que é importante lembrar, sempre é importante lembrar, bom, tudo que a gente discutiu está aqui nessa apresentação, tá com algum comentário, tal, listagem de programa, etc. Está tudo aqui. Então, quem quiser ler sem talvez rodar os programas, basta ler a apresentação. E aí, por último, na apresentação, tem isso aqui. Essa própria apresentação e esses códigos estão todos disponíveis, tá? A gente está seguindo a filosofia do software livre e da documentação livre. Eles estão no repositório Python Topics, desse servidor chamado gitlab.com. O que é um repositório? O repositório é mais ou menos como uma pasta, né? Um diretório na internet, com a vantagem, além disso, que ele guarda as versões. Significa que às vezes eu estou mexendo num programa e eu introduzo uma modificação indevida, né? Aí dá um erro, aí eu consigo olhar as versões anteriores, onde o erro não estava presente. Eu consigo detectar comparando as versões, detectar o que causou o erro e, enfim, várias coisas que eu consigo fazer justamente analisando a história dos arquivos que eu tenho lá, tá? Bom, aqui está o URL dele, né? Quem estiver só vendo o vídeo e quiser pegar as coisas lá, é só se dirigir a essa URL. Quem tenha o PDF, basta clicar nesse lugar aqui, beleza. E de qualquer modo, essas informações estão sempre na descrição do vídeo. Bom, se gostou do vídeo até aqui, por favor dê um like. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo interessou alguém que está querendo aprender sobre Python, né? E, portanto, vai recomendar o vídeo para outras pessoas que também queiram aprender. Caso queira ver mais vídeos sobre Python, principalmente nessa pegada introdutória, didática, etc., por favor assine o canal. Além dessa série, essa playlist Python Topics, tem uma outra que chama Estudo de Python. Nessa aqui a gente não tem preocupação de ensinar, tem um curso continuado de ensino de programação, mas nessa outra série, Estudo de Python, justamente a gente está tentando ensinar a programar com discussão dos conceitos, dos programas, e a gente está construindo alguns programinhas que estão sendo discutidos e, enfim, estão sendo os conceitos novos da linguagem estão surgindo na necessidade desse programa. E, bom, no canal também tem coisas sobre C, então uma linguagem C++, uma linguagem de programação poderosa, um pouquinho mais difícil de ser usada, mas ainda muito interessante, ainda também muito usada. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até breve. A gente tem tentado colocar um vídeo por semana. Em breve, à medida que a gente se organizar, vamos tentar colocar mais outros. Muito obrigado e até breve.